Ao iniciar os estudos, a gente se pega aqui, com algumas dúvidas em relação às atribuições do Conselho Monetário Nacional, do Bacen e da Comissão de Valores Mobiliários. Qual que é normativo e a Anbima também, né? Então, Conselho Monetário Nacional, Bacen, Comissão de Valores Mobiliários e Anbima. Isaac, qual que regula, qual que normatiza, qual que autorregula? E aí o que eu quero falar para você é o seguinte. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Ele é exclusivamente normativo. O Bacen, ele é o principal executor das atribuições, das determinações do Conselho Monetário Nacional. Mas o Bacen, para executar o que o Conselho Monetário Nacional atribui ao Bacen, para executar isso, ele também precisa criar normas. Então, o Bacen, apesar de instituição reguladora, instituição executiva, instituição que opera no mercado, que executa as ordens do CMN, ele também tem que criar normas para executar as regras do Conselho Monetário Nacional. Então, assim, da mesma forma que a Comissão de Valores Mobiliários, ela não pode criar normas que estejam em desacordo com o que o Conselho Monetário Nacional determina. Porém, a Comissão de Valores Mobiliários, ela também cria normas e também fiscaliza. Então, assim, se você for se prender o que fiscaliza, o que não fiscaliza, o que autorregula, o que é normativo, você vai se perder. Então, qual que é a minha sugestão diante desse cenário? Órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É um órgão exclusivamente normativo, Conselho Monetário Nacional. Principal executor do Sistema Financeiro Nacional. Principal executor das determinações do Conselho Monetário Nacional, Banco Central. Porém, o Banco Central, apesar de ser instituição que executa, para executar ele também tem que criar normas. Então, em alguns momentos, ele é normativo. Comissão de Valores Mobiliários, que cuida do mercado de capitais, né? Ações, fundos de investimento, opções de ações e ações. Esse também cria normas. Ele cria normas e fiscaliza. Então, olha só. Conselho Monetário Nacional exclusivamente cria normas. Bacen fiscaliza, executa e também cria normas para cumprir o que o CMN fala. Comissão de Valores Mobiliários cria normas e também fiscaliza. Fiscaliza, por exemplo, o mercado de corretoras, as SAs, né, Sociedades Anônimas, ela também fiscaliza de capital aberto, fiscaliza também o mercado de balcão organizado. Enfim, tá entendendo? Isaac, mas espera aí, como que eu vou ficar craque nisso daí? É fazendo o que você já está fazendo, praticando, vendo as questões. Aos poucos você vai pegando o que cada um faz. Você precisa ter calma nesse momento. E aí eu vou dar um exemplo aqui para ver se consigo ilustrar. Isaac, eu queria uma regra. Não tem regra, é igual dirigir, né? Para você que dirige. Qual que é a regra para parar um carro? Eu piso na embreagem e no freio. Primeiro embreagem, depois no freio. Mas a gente sabe que em determinados momentos eu piso no freio antes para reduzir um pouquinho, depois piso na embreagem. Da mesma forma, qual que é a marcha que eu utilizo para sair com o carro? É a primeira. Mas dependendo da situação, se for uma descida, se eu tiver um pouquinho em movimento, eu posso usar uma segunda marcha. Então assim, não tem como se prender a conceitos, é assim e ponto, ao pé da letra. Você vai construindo esses conceitos, beleza? E aí, por último, a Anbima. Agora, o termo autorregulação, dentro dos estudos para certificações, ele se restringe à Anbima. Então, eu falei de autorregulação, realmente, eu estou falando dos códigos de autorregulação e melhores práticas da Anbima. Então, fechando aqui esse áudio, Conselho Monetário Nacional, exclusivamente normativo, não fiscaliza. Bacen, ele fiscaliza, ele faz regulação. Regulação, quando você vai no dicionário, também significa criar normas, né? Ele fiscaliza, ele cria normas, então em alguns momentos ele também é um órgão normativo. Comissão de Valores Mobiliários, ela cria normas e ela fiscaliza. Lembrando que as normas que ela cria não pode estar em desacordo com o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Ok? Então, não se prenda. À medida que você for estudando, essas atribuições vão ficar totalmente claras para você.